Boa noite. O acórdão que impugna a candidatura do prefeito de Santana de Parnaíba, Antônio da Rocha Marmo César, foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Segundo a Secretaria de Comunicação da cidade, em uma declaração oficial, César entrou com um recurso de embargo declaratório com efeitos infringentes. Ou seja, a coligação pede mais esclarecimentos sobre a impugnação, pois um dos ministros votou contra a sentença. Até o resultado desse embargo, o prefeito César continua no cargo. Entraram em circulação esta semana as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5. De acordo com o Banco Central, as notas de R$ 2 mantêm o mesmo padrão de cor azul, mas terão novas dimensões. As notas de R$ 5 seguem o mesmo ritmo, continuando com o tom lilás, mas apresentando um tamanho diferente. A marca d'água e o quebra-cabeças, no qual o valor da cédula fica aparente quando examinado contra a luz, também serão utilizados como itens de segurança. Os empregados domésticos que dormem no local de trabalho terão, a partir do dia 26 de agosto, um piso salarial de R$ 1.200. Essa mudança partiu de um acordo entre a Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo e o Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo. Esta é a primeira reunião depois da ampliação dos direitos da categoria, conhecida como PEC das Domésticas. O acordo é válido para 34 das 39 cidades do estado, ficando de fora a capital e a região do ABCD. O acordo também beneficia babás, cuidadores de idosos, copeiras, governantas, motoristas, jardineiros e caseiros. Nesses casos, os pisos variam de acordo com a atividade. O LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, promoveu mais um encontro com políticos. Dessa vez, um dos convidados foi o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Como acontece todos os meses, o LIDE, presidido por João Dória Júnior, organizou mais um almoço-debate em São Paulo. O almoço-debate promovido pelo LIDE teve como convidado o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Edson Lobão é um político experiente, já foi governador do Maranhão, deputado federal, senador e ganhou o cargo de ministro ainda no governo Lula. E um dos assuntos que foi levantado foi sobre o barateamento do gás para as indústrias. Nós estamos importando da Bolívia, continuamos importando 30 milhões de metros cúbicos, a Petrobras está produzindo cada vez mais e nós esperamos que com o shale gas isso seja uma solução definitiva para o Brasil. Já marcamos um leilão em novembro para o shale gas, gás de xisto, e temos muitas esperanças de que o Brasil será muito produtivo. Ainda há pouco eu dizia que as maiores reservas estão nos Estados Unidos, depois na China, na Argentina e no Brasil. Tudo tem seu tempo e estamos realizando essas operações a tempo. E eu não tenho dúvida de que o Brasil ingressará também fortemente nesse setor. Outro tema abordado foi o campo de Libra da Bacia de Santos, que tem reservas estimadas em até 12 bilhões de barris e a produção pode atingir 1 milhão de barris por dia, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Segundo Lobão, o governo brasileiro recebeu manifestações de empresas interessadas no leilão da área de Libra, que será realizado em outubro. Existem as empresas nacionais que vão se constituir em consórcio e as internacionais são várias. Americanas, inglesas, chinesas e assim por diante. A Petrobras participará do consórcio vencedor. Mas ela não está circunscrita a isto, apenas 30%. Ela pode participar e até deve participar para aumentar a sua participação. Além de 30%, participando diretamente do consórcio. Na terça-feira, médicos de 17 estados, entre eles São Paulo, suspenderam os atendimentos na rede pública e privada de saúde. Na quarta, a paralisação continuou e muitos foram às ruas para protestar contra as medidas envolvendo a saúde tomadas pelo governo. Durante a greve, foram atendidas somente urgências e emergências. E falando em greve, aeroportuários de 63 aeroportos do Brasil também fizeram uma paralisação. Por conta disso, muitos atrasos e cancelamentos de voos. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação é contra a proposta de um acordo coletivo proposto pela Infraero.
Para não prejudicar os passageiros, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, determinou que 100% dos funcionários de tráfego aéreo e 70% dos empregados de segurança e operação deveriam trabalhar. A greve não atingiu aeroportos administrados por concessionárias. Nesta semana, completou um mês que entraram em vigor algumas regras bancárias que dão mais transparência à contratação de serviços. Mas ainda tem muita gente que não sabe dessas mudanças. Depois de exatos um mês que algumas mudanças bancárias entraram em vigor, ainda tem muita gente perdida com as novidades. No dia 1º de julho, começaram a valer as resoluções 4.196 e 4.197. A primeira trata da padronização de tarifas. Todos os bancos devem apresentar, no mínimo, 3 pacotes de preços. Cada banco deverá divulgar de forma acessível para o consumidor, inclusive nos sites, esses 3 pacotes. O que contém cada um desses 3 tem que ser padrão, né? Lembrando que tem que ser um pacote padrão, e qual o valor que cobra por cada pacote e os serviços que serão cobrados. Cada banco tem a liberdade de determinar qual valor será cobrado. Cabe ao consumidor fazer aí uma pesquisa do que é mais viável para ele. A segunda mudança, nomeada Resolução 4.197, é referente aos custos efetivos totais de contratos de crédito ou de arrendamentos financeiros. Essa resolução veio para trazer mais transparência para a contratação desses serviços. Muitas empresas acabavam incluindo alguns serviços na contratação que o consumidor nem sempre tinha noção do que está contratando. Então ele iria contratar aí, por exemplo, um seguro que ele não desejava naquele momento. Então ela veio para regulamentar aí a transparência. Então tudo que for cobrado terá que ser divulgado. É a CET que a gente chama, é o custo efetivo total da operação. Segundo o Procon, se o consumidor encontrar irregularidades na contratação desses planos ou então na contratação de um financiamento, ele deve registrar queixa na Fundação. As empresas que descumprirem essas resoluções serão autuadas pelo órgão. Desde a autuação, o Procon pode autuar e, tendo reincidência, haverá outras penalidades, sim, para o banco. Mas o Procon tem autonomia para fazer a autuação para qualquer instituição que vier a descumprir essas determinações. No dia 12 de agosto, começa em Alphaville um curso livre de teatro musical. A nossa equipe foi saber um pouco mais sobre essas aulas. No dia 12 de agosto, a Oficina dos Menestrais chega ao Alphaville para um curso livre de teatro musical. E o Davi, um dos diretores do evento, vai explicar para a gente como é que funciona isso. Davi, como é que vai ser a Oficina dos Menestrais aqui em Alphaville? Vamos lá. Então, primeiro vamos falar da oficina, né? A oficina é um curso livre de teatro musical que a gente privilegia o treinamento artístico não para te formar um artista, e sim para você usar da arte na tua profissão, seja ela qual for. Então, nosso treinamento ele tem a duração aproximada de 6 meses, onde nos 3 primeiros meses a gente trata de um condicionamento artístico, né, numa carga horária de 1 vez por semana, às segundas-feiras, de 20h30 até as 22h30, onde o aluno vem e vive do palco numa dinâmica de grupo, né, para a gente trabalhar um pouquinho de arte. E aí estou falando de capacidade de lidar com erro, capacidade de improvisação, autoestima, tudo que a arte tem para te dar nesse processo. A partir daí, os 3 meses sequentes, a gente faz a montagem de um dos musicais do repertório da oficina, para depois ficar em cartaz aqui em Alphaville. Então o método é um método que abrange exatamente isso, uma fase de condicionamento, de exercícios, depois a montagem realmente de um espetáculo, de um musical, e aí o aluno fica em cartaz e sente exatamente a sensação total. Então a galera vem para cá para ser tratado como artista 1 vez por semana. E quem pode participar? Todo mundo, né? A gente brinca muito que todo mundo tem arte. Pô, eu tenho arte, você tem arte, teu câmera tem arte, o porteiro do teu prédio tem arte. Então é um curso que ele é livre, realmente livre. A gente só tem uma idade mínima de 15 anos e a partir daí, quem quiser pode chegar. Todo mundo pode curtir um pouco disso, né? A gente fala muito que a arte é igual bíceps. Todo mundo tem, né? Basta você trabalhar, malhar um pouquinho que a gente chega. Quem quiser tem que vir até o centro comercial e se inscrever aqui. O nosso processo é assim, como o nosso método é um método que vem meio que na contramão, principalmente profissionalizante, não tem muito como a gente definir em palavras. A gente sempre fala para a galera vir e sentir. Então, por exemplo, dia 12 a gente está trabalhando uma aula aberta, que é uma aula que todo mundo pode chegar, todo mundo que tiver interesse vem para curtir uma aula, para ver na prática como é que funciona, né? E aí se gostar, seja bem-vindo, se não gostar não precisa pisar mais aqui, mas a ideia é essa, porque a galera venha para sentir na prática como é que funciona. Certo.
Então convide as pessoas de Alphaville para participar dessa aula dia 12 de agosto, né? Pô, legal. Ó. Você que é morador de Alphaville, então, pessoal, vem trabalhar com a gente aí, você que tem essa condição e esse interesse de curtir um pouquinho da arte, de tudo que a arte tem para te dar na tua vida, né, na tua profissão, seja ela qual for. A nossa carga horária, ela vai de todas as segundas-feiras, de 20h30 até as 22h30, aqui no Teatro do Centro Comercial. Pô, vem fazer uma aula aberta com a gente aqui no dia 12, pra você sentir na prática como é que funciona. Fica à vontade, super convidado. No próximo bloco, o Jantar e Negócios da revista Viva no Ville do Van. Até já!